Sercreiente.com te oferece o Evangelho do Dia. Do Evangelho segundo João. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Pouco antes do texto que nos oferece o Evangelho de hoje, Jesus realizou um milagre incrível: a multiplicação dos pães e dos peixes. As pessoas estavam maravilhadas. A multidão procurava Jesus. Eles precisavam dele. O Evangelho de hoje, assim como o de amanhã, introduzirá o conhecido discurso sobre o pão da vida, que, segundo São João Evangelista, Jesus proferiu na sinagoga de Cafarnaum e que leremos na íntegra esta semana. A propósito desse Evangelho de João, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Em primeiro lugar, quero olhar no centro do texto, nessas palavras de Jesus: estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. É uma dura reprovação. Essa falta de compreensão por parte do povo, e particularmente das autoridades judaicas, acompanha Jesus ao longo de seu ministério. Seus próprios discípulos sempre permanecem na superfície do que o Senhor diz e faz. Agora são as pessoas que buscam a Jesus porque ele alimentou uma grande multidão, mas não conseguem ver o significado profundo desse fato: a salvação que Deus oferece em Cristo e que sacia o coração. Receio que tu também tenhas, muitas vezes, uma visão muito superficial. Além disso, tua fé e expectativas pode ser que se baseiam em interesses e necessidades, e às vezes até mesmo certas crenças se insinuam, que Deus lhe dará isso ou aquilo, ou impedirá isso ou aquilo. Penses por um momento. As melhores coisas da vida, amizade, família, amor, não podem ser contaminadas por interesses ou exigências constantes. O segredo está no compartilhar, no amar porque ama, no estar com os outros, no viver com os outros, mesmo que isso não exclua preces e a gratidão por estar vivo. Agora perguntas-te: tem muito interesse e até mesmo crendices em teu relacionamento com Deus? Em segundo lugar, logo em seguida, Jesus diz: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna
e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Essas pobres pessoas estão procurando por Jesus porque encheram seus estômagos com pão e peixe. Elas certamente também esperam que ele seja o Rei Messias, que o libertará de seus julgos, impostos, os romanos, pobreza, miséria. Jesus, porém, quer levá-las mais além. O alimento que não perece, isto é, o que ninguém pode roubar, é outro. A fé, o sentido, a força, a coragem, a esperança, a fraternidade, a vida eterna. Mas quem pode nos dar isso? Jesus nos faz saber claramente: o Filho do Homem vos dará. Sim, na fé, que é sempre um encontro pessoal com Deus, tu encontrarás tudo o que precisa e sem a qual todo o resto é supérfluo. O Senhor disse ao diabo durante as tentações: nem só de pão vive o homem. Pense em quantas pessoas vivem em abundância de comida, bem-estar e até de fãs e seguidores, mas vivem em apatia, vazio e até depressão. E ao contrário, quantas pessoas, humildes e insignificantes para o mundo, têm imensa riqueza em Cristo, que as sustenta com seu sustento, a sua providência e a vida eterna, que um dia lhes será dada em plenitude. Perguntas-te: como tu alimentas tua vida? Como tu alimentas tua vida? De coisas muito supérfluas, muito terrenas, que te deixam vazio, ou do alimento de Deus, que é sempre a fé, a esperança, a caridade? Em terceiro lugar, as pessoas perguntam a Jesus o que elas devem fazer para realizar a obra de Deus, isto é, o que Deus quer. Os mestres judeus acostumaram o povo à ideia de que, para fazer o que Deus quer, para ser salvo, tinha que preencher a vida com orações, jejuns, esmolas, rituais, purificações, sacrifícios e oferendas. Agora Jesus responde com um frescor, com uma radicalidade e uma novidade que impressionam. A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. O que Deus espera de ti não é que faças muitas coisas, que tu sejas um grande realizador, mas que tu creias em Jesus. E crer nele, como já disse em outras ocasiões, não é apenas aceitar alguns artigos ou realizar alguns ritos, mas ter uma relação pessoal intensa com ele, encontrá-lo, amá-lo, deixar-se amar por ele. E, claro, viver como ele, ter a mesma fome de justiça e paz, amando seus irmãos como ele. Esta é a obra de Deus. Tens claro que viver a fé é viver com Jesus e como Jesus? Ou tu ainda estás preso aos seus méritos, às coisas externas que, no fim das contas, deixam teu coração faminto? Que esse Evangelho te leve a purificar a tua oração, tua relação com Deus, sem deixar que teus interesses, que tantas vezes te impedem, pesem sobre a tua fé, e assim te alimentes do Senhor, da sua vida, do seu amor. Senhor Jesus, muitas vezes me alimento de coisas que não são tu e que claramente não podem me dar vida. Sejas tu quem sacia minha sede, e que o meu alimento seja fazer a tua vontade, crer em ti, viver contigo e com meus irmãos, amar a todos com teu amor.